Gente, hoje vamos falar de diversos assuntos, mas o tema principal será como fabricar um mancal em casa, na sua oficina. Vamos falar um pouco de aerogerador eixo vertical, caixa de transmissão angular e conversão de polegadas em milímetros. Começamos o fabrico de um aerogerador eixo vertical, cujo está na proporção de 40% de sua fabricação, de sua totalidade. Esse sistema é comumente usado por pesquisadores lá pelo YouTube. Entretanto, no caso da gente, decidimos fazer alguma coisa com com diâmetro maior, para que ele tenha mais força. Ele está na proporção de 1,20 m por 1,20 m, ou seja, diâmetro 1,20 m por 1,20 m de altura. A parte estrutural está concluída. Vamos empregar 18 pás em tubo PVC de 100 mm, mas até chegar lá muita coisa vai ser feita ainda. Vamos aqui para o croquis, para que a gente possa pormenorizar os detalhes técnicos. Vamos escurecer aqui as linhas para que se tornem mais visíveis. É um rabisco rápido, só para tentar dizer o que queremos. O rotor eixo vertical, conforme o próprio nome o diz, fica aprisionado nessa torre que já mostramos em vídeo. Ficará aprisionado nela e o eixo aqui verticalizado. Isso é o sistema, conforme também acabamos de mostrar na prática. Colocaremos uma catraca aqui, uma coroa aqui. E inicialmente a proposta era descermos com mancais e logo abaixo outra coroa, mais outro sistema de ampliação de velocidade, mais outra maior, onde finalmente colocaríamos o motor aqui, o gerador esse que ficaria verticalizado também. Porém, vamos modificar o projeto, porque nessa posição eu não acho prudente que ele funcione assim, embora na mecânica industrial usa-se vertical, horizontal, de qualquer forma. Mas aqui no caso, ela vai ficar mais ou menos 8 metros de altura, e isso dificultaria a manutenção do respectivo motor, do gerador. Então, estamos trabalhando aqui num projetinho de um sistema que estamos chamando de sistema de velocidade angular, ou redutor de velocidade angular. No caso aqui ele não vai reduzir, ele vai aumentar a velocidade, vai fazer uma transmissão de força, uma transferência. Então vamos trabalhar com duas coroas de bicicleta, onde uma delas, essa por exemplo, simboliza essa. E a que vai entrar angularmente, ela vai entrar aqui, para que possamos usar outra cor de caneta aqui para fazer o destaque. Então o que está feito aqui, a gente vai alterar da seguinte maneira: essa vamos empregá-la angularmente. O eixo vem para aqui. Aqui poderemos colocar uma polia maior para um ganho de velocidade maior, que o geradorzinho que agora passa a ficar horizontal. Aqui a correia de transmissão de velocidade
Pronto, então o sistema todo agora está em destaque com outra cor, para que possa ser melhor compreendido. Ideal e prático seria empregarmos um redutor de velocidade já existente no mercado, mas o custo é alto. E trabalhamos predominantemente com recicláveis, logo não fica fácil comprar. Então o ideal é que a gente adapte, improvise. E é sabido que sistema de engrenagem precisa haver o passo certo. Aí no caso, se você pegar duas coroas e manter o mesmo passo, você consegue fazer ela funcionar nesse formato. Ou eu posso botar por fora, isso num ajuste criterioso, os dentes coincidem e funciona a contento. No caso em questão, nisso que estamos mostrando, ainda faltam muitos ajustes aqui para que ele funcione bem, mas os furos mostrados aqui não existiam. Eu já fiz exatamente para que esses dentes possam funcionar aqui dentro, possa fazer o atrelamento. E assim eu vou ter um sistema angular, onde essa funciona verticalmente e a outra, conforme já rabiscado, horizontalmente. Pois bem, tem muito o que fazer nisso, foi só uma leve amostragem. Agora vamos passar para outro assunto. Já falamos aerogerador, caixa de transmissão angular, mas agora vamos dar um toquezinho num assunto chamado conversão de polegadas em milímetros, que qualquer estudante sabe disso. Então na nossa atividade profissional a gente usa muito o sistema de conversão de polegada em milímetro em polegada, mas no caso em questão, o mais interessante para a gente é que falemos de... pois usamos muito isso no dia a dia. É um cálculo simples, ao alcance de todos. Uma polegada é igual a 25,4 milímetros. Aí você quer saber quantos milímetros tem 5/8? Vamos ver. — 25,4 dividido pelo divisor, no caso aqui é o 8. Dividido por 8 igual a 3,175. Então isso é uma fração de 8, no caso da polegada. Então eu encontrei uma fração de 8 vezes 5. É de 5/8 que estamos falando. A maquininha falhou, deixa eu refazer por aqui. 25,4 dividido por 8 igual a... A máquina falhou novamente. Ela não devia falhar agora. Refizemos. Então 3,175 é igual a 1/8 vezes 5 igual a 15,875. — 15,875 milímetros equivale a 5/8 de polegadas. E daí por diante. Para a gente não se estender com mais detalhes, vamos para, por exemplo, 3/4 de polegada. Quantos milímetros tem 3/4 de polegadas? Novamente o mesmo princípio. 25,4 dividido por 4 igual a 6,35, que é igual a 1/4 de polegadas. Então, essa resultante vezes 3.
3/4 de polegada tem 19 milímetros vezes 0,5 décimos. E daí por diante. Então é fácil a gente trabalhar com essa conversão, porque a gente precisa muito usar isso. Agora vamos falar aqui dos rolamentos, já entrando na área de mancal caseiro. Aproveito a deixa para fazer uma referência ao nosso amigo, também pesquisador lá pelo YouTube, que por sinal ele tem excelentes vídeos, aulas e uma formidável didática. É o Vida em Silício. Ele fez uma coisa interessante outro dia, que eu até disse: olha, eu vou imitar você. O vento ajudou. Ele, quando vai mostrar alguma coisa, ele levanta lá um papel e de repente aparece. Bom, então, lá no nosso canal, o nosso seguidor Davi Gonçalves, ele nos perguntou como fabricar esses mancais em casa. Então agora o tema será: eu queria aproveitar e dizer para Davi que eu não me dirigi direto a ele, porque outras pessoas também têm as mesmas dificuldades. Aí a gente está fazendo assim de forma coletiva, para que Davi e demais que tenham dúvida a respeito do assunto possam compreender agora. Então vamos ao assunto. No caso do nosso sistema, do que criamos, que foi o redutor de velocidade, que está na fase de teste, no caso é esse, que já mostramos mais de uma vez, depois vamos entrar em detalhe lá na peça mesmo. É fácil de fazer. Somente você que trabalha com material reciclável, com sobras, aí para você não ter que estar comprando, você faz o seguinte: no caso nosso, nesse caso aqui, o nosso redutor de velocidade, empregamos nele barras roscadas de meia polegada. Então esse rolamento, o número é muito pequeno, nossa câmera tem dificuldade de zoom, então ele é a referência 6201. O seu diâmetro interno é meia polegada. Embora eu aconselho a quem for fazer alguma coisa semelhante que não empregue o rolamento com o interno de meia. Esse de fato, embora nosso paquímetro é de plástico, ele não é preciso, mas dá para ver que isso é de fato meia polegada. Então o que acontece? Se esse varão tem meia e aqui tem meia, ele não entra justo. Se ele não entrar justo, o rolamento não vai exercer a função dele. Ele vai funcionar mais como bucha. Então você faz o seguinte, meu amigo: se você se deparar com uma situação dessas, você faz assim: você pega a barra roscada e dá 4 pontinhos de solda em 4 pontos distintos. Apenas pontos, não precisa soldar, pontos. Aí você esmerilha ou lixa até que ele entre justo no rolamento. Feito isso, está resolvido o problema. Então ele vai ter função de fato de rolamento, não vai funcionar como bucha, não vai deslizar. Se você tem rolamentos maiores, já tem em casa e quer fazer um aproveitamento, você pode partir para um de 5/8. Esse daqui, por exemplo, ele é de 15 milímetros. Dissemos em dado momento que o varão de 5/8 ele tem essa medida. Então aqui, sendo 15 milímetros, ele está com o eixo, tem um aperto de 875 décimos, quer dizer, menos de 1 milímetro. O que é que você faz? Você faz um leve esmerilhamento na ponta do eixo. Exemplo: varão de 5/8. Se eu preciso trabalhar com o rolamento na pontinha dele, eu simplesmente esmerilho um pouco a ponta do eixo, ele vai entrar justinho. Se for lá pelo meio, aí já complica, porque você vai desbastar a rosca, a porca não vai pegar aperto, aí não é ideal. Aí no caso em questão, aí já o procedimento já é outro. Por exemplo, temos inúmeros eixos ali no nosso sistema, no redutor, cujos foi todo empregado varão de meia, porque facilitou o nosso trabalho. Exemplo: como já disse reiteradas vezes, trabalhamos com material reciclável. E essa polia, que é de máquina de lavar,
ela se ajustou bem às nossas necessidades. Então o parafuso de meia polegada, se você roscar ele aqui, ele entra até abrindo rosca, então fica bom. Ele é ideal. Ou então você passa uma broca aqui de 13 milímetros para ele passar livre. Agora, como você usar coroas, já que estamos falando de reaproveitamento de material? Essas coroas, de forma padrão, ela tem o diâmetro de aproximadamente 24 milímetros. Aproximadamente 24. Obviamente, a parafuso de meia polegada fica muito folgado. Então o que é que você faz? Você pega arruelas de meia polegada e ponteia aqui em cima, mas é preciso ficar bem no centro. Então você pega o outro lado dela, bota a arruela por baixo, bota a coroa em cima e até de forma visualizada apenas, você consegue centrar. Você visualiza, centra bem certinho, porque ele não pode haver ovalização, senão estoura a corrente. Ela vai trabalhar, hora folga, hora aperta. Pronto, visualizou, está no centro. Se você encontrar uma maneira com um paquímetro mesmo, aí feito isso, você dá 4 pontinhos. Pronto, dá 4 pontinhos por dentro, vira o lado, ou aqui mesmo, aqui em cima, não, aqui em cima. Aí você já bota a outra e ponteia também, agora pontos mais fortes. Você ponteia por fora, 4 pontos grandes, vira ela, já vai estar com a outra ponteada aqui, reforça os pontos agora por fora, e você já fica com ela pronta para receber o seu eixinho. Antes de mudarmos para o tema somancal, vamos lá na prática mostrar como foi feito lá, para que se torne mais compreensível. Você vai perguntar aí qual a distância entre eixos. A distância que você deve decidir entre eixos é deixando aí em torno de 40 milímetros, 40 a 50, não mais que isso. A distância entre a coroa, o dentro da coroa e o dentro da catraca. Você padroniza, se você deixa 40, 50 aqui entre os dentes, o outro lado, consequentemente, não vai tropeçar. Que você tem que atentar para esse detalhe. Se você aproximar muito, a catraca do outro lado, junto com a coroa, vai tropeçar. Então, a sua referência é essa. Não deixa as peças tropeçarem. E assim você faz a equidistância. Eu não estou lembrado quanto é que eu botei aqui, mas é só você pegar coroa e catraca e fazer essa equidistância. Aqui deve ter em torno de 220 milímetros, mais ou menos. Dissemos há pouco que empregamos eixo de meia em tudo. Mas lá em cima, no último estágio, empregamos o eixo 5/8, porque ao colocarmos de meia, depois de funcionar um bom tempo, estourou. Porque esse sistema ele tem uma força muito grande. Pra você ter uma ideia, teve um dia aí que quando quebrou, a corrente estava folgada, saltou e o sistema continuou rodando. Aí torceu o eixo e estourou o eixo de cima. Por isso empregamos somente lá em cima o eixo 5/8. Porém, como já comentamos logo no começo do vídeo, se você tem rolamentos que combinem com o eixo 5/8, você aplica o eixo 5/8 para evitar gasto. Mas se você for usar um tipo de polia dessas, aí você já tem que alargar o furo para 5/8. Elas são originariamente meia polegada. Aí você precisaria passar uma broca, só que você fazendo isso aqui vai afinar muito. Esse corpo aqui, essa forma de bucha, ficaria muito fina, aí poderia estourar. Então aqui não tivemos esse problema porque, como já disse, empregamos meia polegada e não precisamos passar broca no sistema.
Então esse sistema ele tem tanta força, e até num vídeo informamos que nós estamos na proporção de 117 giros no motor por um lá no último estágio. Precisávamos realmente dessa baixa velocidade, porque o nosso sistema aqui do poço, a tubulação foi colável. Então se ele trabalhar com muita velocidade, ele pode descolar, porque o custo com tubos roscáveis seria muito alto. Então, dada a impossibilidade de comprar tudo assim com mais robustez, fomos usando dessa forma, tubo colável. Então, para isso é interessante que o nosso redutor de velocidade trabalhe lento para não descolar a tubulação. Agora vamos falar unicamente de como construir o mancal caseiro, em resposta ao nosso colega lá do YouTube. Para esse sistema, empregamos esse rolamento, já falamos dele. Então o que é que você faz? Você pega um tubo com parede 2 milímetros, no caso é chapa 14, alguma coisa que ele aproxime o diâmetro. Esse é um pouquinho folgado, talvez até você encontre justinho, mas nem precisa, porque você faz o seguinte: você pega um aproximado, tem que sangrar ele, que é para ele fazer o aperto do rolamento. Ao sangrar e alargar mais esse sangramento, essa sangria, o tubo fecha. Você comprime ele, que é fácil, ele é maleável, e o rolamento já fica justinho nele. Aí você pergunta, que largura? Aqui vamos fazer vista frontal e vista em planta. Aqui empregamos barra chata de 3,16 por 7/8. Ou mais precisamente 3/4, corrigindo a cota. 3/4 por 3,16. O tubo que você vai empregar para sustentar o rolamento precisa ter a mesma largura. O comprimento, apenas o suficiente para o parafuso passar. Aí você pergunta, mas que largura? Que comprimento, melhor dizendo? Nesse caso empregamos uma barrinha com comprimento de 70 milímetros, porque foi feito todo esse planejamento. Uma ocupada para tirar a porta é ruim. Você coloca ele assim, ou de baixo para cima, ou no caso assim. O importante é que permita que você coloque a porca e faça o aperto. Parafuso empregado 5,16 ou 8 milímetros por 1 polegada, ou menos de um pouquinho, contanto que você consiga aprisionar as duas peças, no caso a estrutura, e possa colocar a porca. Não precisa sobrar tanta rosca, beleza? Outro detalhe importante é que num lado do mancal você pega uma tirinha de tubo, um anel, uma aliança do tubo, 5 milímetros. Tira esse anelzinho de 5 milímetros. Aí coloca só de um lado do mancal. Para que o rolamento
não passa direto. Você vê que esse daqui está no lugar, mas ele não vai passar, porque esse anelzinho não vai deixar. Você coloca o tal anel, apenas ponteia, e aqui você deixa uma folguinha de no máximo 1/8, essa folguinha. Lembrando que esses rolamentos são frágeis. Outra coisa, esse rolamento só basta ser usado de segunda linha. Eles são baratos, aqui na minha região em torno de 5, 6 reais. Se você tiver usado, melhor ainda. Então você não deve dar aperto aqui, apenas ajuste. Por quê? Dada a fragilidade deles, se você apertar, ele vai ovalizar e vai dificultar o seu giro natural. E vai danificar o rolamento. Apenas você dá um leve encosto na porca. E até por segurança você pode contraporquear. Ou seja, você bota a porca de um lado e outra porca por cima. Apenas para ele ficar, para ele conter o rolamento dentro. Para o rolamento não rodar louco dentro do mancal. Percebe? Se deixar assim, ele vai rodar com tudo. Então você apenas um encosto, ele já fica contido lá dentro. Beleza. Pronto, então o detalhe do mancal é esse. A barrinha, já foi dita a largura. O pedaço de tubo, mesma largura, para que ele possa ficar nesse formato. E o rolamento fica encaixado assim, sem muita sobra. O anelzinho foi comentado, que é do mesmo tubo. Agora precisamos falar de outra coisa, é sobre a estrutura do sistema. No nosso caso, usamos cantoneira de 1 polegada por 1/8. A furação, onde vai aprisionar os mancais, ela tem um detalhe que é preciso ser lembrado. Precisa fazer oblongos, senão você não consegue ajustar a corrente. Como é esse oblongo? Se for mandar fazer em usinagem, o custo é muito alto. Então como é que você faz? Vamos tentar arriscar aqui. Vista frontal da estrutura. Vista em planta. São rabiscos. Sem uso de régua fica complicado se fazer linhas bem certinhas. Então no centro da cantoneira vamos fazer a alma dela. Depois eu falo sobre alma. Estamos falando em cima de normas ABNT, de desenho mecânico. Então no caso nosso, nós fizemos um oblongo de mais ou menos 80 milímetros, mais ou menos 80 milímetros. O que é que você faz? Você já definiu onde vai ficar, onde vão ficar os seus eixos. 80 milímetros, vai 40 para cá, 40 para cá. No outro lado a mesma coisa, o mesmo procedimento. Você risca e rasga com a lixadeira. Então você retira esse material do meio. Com isso você vai ter o quê? O mancal regulável. Para quando você for fazer a montagem do conjunto, você aprisiona o primeiro mancal lá em cima e os outros vai instalando, deixando a corrente com sua folga necessária para que ela não ocorra travamento. Não, é apenas isso. Precisa haver um paralelismo entre eixos, ou seja, o que tiver aqui precisa ter do outro lado, que é para ela não mastigar a corrente ou ela até não ficar saltando. Vista lateral. No nosso caso está em torno de 220 entre eixos. Agora, aproveitando a deixa, vou falar um pouco de almas.
Ferraz com almas parece brincadeira, mas não é. Quem é do ramo de metalurgia sabe. Na vista frontal criamos a espessura da peça. Então, isso e o outro chama-se abas. Abas. Em vigas U ou I, U é o caso dessa daqui. A alma é essa. Alma, abas. Alma, abas. Viga I. Alma. Ok, gente? Bom, então sobre Mancais e demais assuntos tá explicado. Se alguém tiver alguma dúvida é só contatar com a gente e não mediremos esforço para passar para vocês nossos modestos conhecimentos. A todos, nosso muito obrigado por suas visitas ao nosso canal. Forte abraço.